Boa noite a todos, meu nome é Janaína Alves Dutra, eu sou aluna de Medicina Veterinária da Unifins, atualmente estou cursando o 9º período. Esse presente trabalho é sobre meu pré-projeto de TCC, que é a avaliação das infrações cometidas por médicos veterinários do estado de Goiás, e tem como orientador o professor Eric Nascimento. Ele está sendo disciplinado na matéria de planejamento de TCC, com orientação da professora Estela Amaro. Esse trabalho eu queria muito apresentar ele online, porque é um tema que eu gosto muito, porém, por questões de saúde, eu não consigo falar por muito tempo, e eu vou estar explicando um pouquinho para vocês aqui em forma de vídeo. Como nós sabemos, atualmente os animais de estimação, eles são como um membro, né, da família ali daqueles proprietários. Muitos têm amor, carinho por seus animais, realmente é um membro, né, da sua família. E cabe nós, médicos veterinários, a zelar por isso também, né? Devemos cuidar desses animais, tanto ético e civilmente. E quando o médico veterinário ele não cumpre, né, o que está no Código de Ética do Médico Veterinário, deve sofrer uma penalização, né? Ele deve pagar pelo que ele fez com aquele animal, por uma dor que às vezes ele impôs a esse animal. Esse médico veterinário ele pode sofrer censuras públicas e pode até ter o seu CRMV cassado, né? Não podendo mais exercer a sua profissão. Então a gente trabalha sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre as infrações desses médicos veterinários e quais são as consequências desse erro, né? Que os médicos veterinários acabam cometendo, infringindo o Código de Ética do Médico Veterinário. A ética, ela é um ramo, né, da filosofia que trata valores morais e éticos, como os princípios, né? Como que é que deve ser o comportamento perante a sociedade. E é isso, é o médico veterinário como ele deve se portar perante o seu paciente, perante o seu tutor, quais são as condutas que esse médico veterinário deve ter, porque ele tem um código, né, de ética do médico veterinário a ser seguido. E quando esse médico veterinário comete infrações com esses animais, ele deve ser penalizado, né, ele sofreu um dano a esse animal, ele causou uma dor, ele agiu com imperícia, imprudência, teve um dano, né, para esses animais. E quando acontece isso, cada vez mais os proprietários têm procurado o seu direito judicialmente, né? Ele quer que esse médico veterinário seja penalizado por isso. E porque esse prejuízo ele não fica só ali no animal, né, que sofreu aquela dor ou algum dano, mas também é o proprietário que tem uma relação muito grande com aquele animal, né? Então, o médico veterinário deve, né, pagar por isso. E a partir disso, que é o objetivo central desse texto, é analisar, na área da medicina veterinária, quais são as infrações que são mais cometidas por esses médicos veterinários, o que acontece, né, o que esse médico veterinário fez para cometer dano a esse animal, por que ele foi exposto, por que ele sofreu uma censura pública, por que ele foi penalizado ou por que ele foi multado. Hipóteses. As infrações não são devidamente impostas, né, penalizadas. Houve um aumento das infrações cometidas por esses médicos veterinários com o passar dos anos. Médicos veterinários são reincidentes nas suas penalizações, né, continuaram cometendo negligência, imperícia e imprudência. E médicos veterinários têm o seu exercício da profissão cassado por não seguirem, né, as leis impostas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Objetivos. O objetivo geral, então, ele é analisar, né, as infrações desses médicos veterinários pela revista Quirão, do médico veterinário do estado de Goiás, que ali são mensuradas as censuras públicas das infrações que são cometidas por esses médicos veterinários, né, do estado. O específico é identificar se as penalidades foram devidamente impostas para esses médicos veterinários, apontar as principais infrações que são cometidas por esses médicos veterinários e definir o perfil, né, dessas infrações com base no nível das penalidades contidas no Código de Ética do Médico Veterinário e determinar o nível de reincidência, né, se esses profissionais cometeram essa infração mais de uma vez, se eles são reincidentes no mesmo erro. Qual a justificativa, né, deste trabalho, o porquê, né? Em dados que foram analisados desde o ano de 2010 na revista Quirão, do médico veterinário, houve um aumento significativo nos últimos 5 anos.
tem um total de 56 censuras publicadas de 2010, de janeiro de 2010 até junho, né, que foi a minha última pesquisa, do médico veterinário. E a gente consegue ver que esses últimos anos aumentaram muito, porque existem, né, um aumento de animais, né, que o proprietário acaba levando para esse médico veterinário e muitos acabam cometendo um erro ali. E esses proprietários, então, eles buscam, sim, judicialmente, quando ele percebe que tem algo errado com esse animal. Mas, afinal, qual é a profissão que não existe erros, né? Só que os médicos veterinários, se eles cometem um erro, um dano, né, a esse animal, porque não é apenas um animal, é uma alma, é um ser com vida que esse proprietário tem como filho, né? Então, ele vai buscar, assim, judicialmente. E é aí que o médico veterinário, ele tem uma lei a seguir, então ele pode ser penalizado se ele não seguir, né? Na maioria das vezes, acontece uma suspensão, né, de 30 a 90 dias, ou o médico veterinário, ele tem que pagar uma multa, né, por essas infrações que ele cometeu, ou até ter o seu CRMV cassado, né? Ele não pode mais exercer aquela profissão. Essa é uma pesquisa para qualquer tutor, qualquer médico veterinário ou estudante ficar por dentro da lei, né? Ele ter um pouquinho de conhecimento, né, da lei, do código de ética do médico veterinário que ele deve seguir logo quando ele recebe o CRMV. O código de ética do médico veterinário, ele foi aprovado, né, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e ele abarca o conceito do profissional da área da medicina veterinária. Logo quando é formado, ele tem, né, o seu registro no conselho e ele deve seguir então o código de ética e é responsável o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é responsável por aplicar as multas, né, quando esse médico veterinário comete alguma infração. Ele então deve ser penalizado se acontece alguma coisa. Segundo Goldenberg, existe uma lei judaica que proíbe, né, a crueldade com esses animais, porque eles devem ser tratados humanamente, com bondade e compaixão. E de acordo com a resolução do Código de Ética do Médico Veterinário, considera a medicina veterinária uma atividade de proteção à saúde animal, ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade desses animais. Requer que esses profissionais exerçam sua formação com um conhecimento e aprimoramento legal dessa profissão, tendo uma conduta profissional a ser zelada. Então, esse médico veterinário que ele for imprudente, ele pode ainda ter problemas com a legislação que está em vigor em proteção do direito desses animais. Metodologia. A metodologia será uma análise, né, documental dos boletins mensais do CRMV de Goiás, do Quirão, onde foram retiradas partes, né, dando ênfase nas censuras públicas publicadas nos últimos 10 anos. E será analisado individualmente cada infração, né, técnicas que resultem primordialmente no bem-estar dos animais serão utilizados, né, nessa pesquisa científica. Foi utilizado recursos, né, necessários, a não ser pesquisar quais são essas censuras, né, que foram publicadas na revista do médico veterinário e o estudo, né, a análise do código de ética do médico veterinário. Então é isso. Esse presente trabalho, né, eu vou fazer uma avaliação das infrações dos médicos veterinários, verificar se esses animais ainda estão na atuação da medicina veterinária, se eles são reincidentes. Como a gente pode observar, do ano de 2010 para 2020 houve um aumento muito grande, né, nessas infrações. Verificar o porquê que isso vem acontecendo, por que o médico veterinário às vezes não segue, né, o código de ética que é imposto para ele, que é uma lei que deve ser seguida. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Desculpa qualquer coisa. Então, muito obrigada.